sobre a identidade do atirador. Bem-vindo. Muito bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui nesse plantão, nesse Breaking News muito importante, uma tentativa de assassinato contra um ex-presidente dos Estados Unidos que é candidato pelo Partido Republicano para retornar à Casa Branca. O que a gente sabe sobre o Thomas Matthew Crooks é que ele tinha 20 anos apenas, ele era registrado como um eleitor republicano, porque nos Estados Unidos, quando as pessoas se registram para votar, quando elas tiram lá o seu cartão eleitoral, que é muito diferente do Brasil, elas podem optar por declarar qual é a aliança partidária que as pessoas têm. Então eles se declaram ou democratas ou republicanos, ou se declaram independentes. Ele se declarava, o Thomas Matthew Crook, de 20 anos, como um republicano, mas ele nunca teve idade para votar. Esta seria a primeira eleição que ele poderia de fato participar. Ele morava a cerca de 50 quilômetros do local aonde aconteceu esse atentado, e uma das coisas que causou muita surpresa e muitas críticas foi o fato dele ter conseguido ter acesso a uma cobertura a cerca de 120, 150 metros de distância apenas do palco ali, do comício de onde o Donald Trump estava. Então, portanto, ele teria uma chance muito grande ali de fato tentar fazer um atentado. O Serviço Secreto, o FBI e as outras autoridades americanas poderiam e deveriam ter feito uma varredura e deveriam ter alguma pessoa ali, algum agente naquela cobertura onde ele estava. A gente não tem muitas informações ainda sobre que tipo de armamento ele usou, mas o Thomas Matthew Crooks foi morto pelo Serviço Secreto, que identificou, obviamente, de onde estavam vindo aqueles tiros que chegaram a acertar a orelha do ex-presidente Donald Trump. Isso tudo aconteceu também num estado que é um dos estados pêndulo dessa eleição nos Estados Unidos, que é a Pensilvânia. O Donald Trump estava fazendo campanha lá. A gente sabe que essa eleição vai ser decidida por margens muito pequenas, especialmente nesses estados pêndulos. Não sabemos ainda qual foi a motivação desse atentado do Thomas Matthew Crooks. O pai dele foi procurado pela CNN nos Estados Unidos, mas ele se recusou a fazer qualquer afirmação até que ele tivesse maiores informações da polícia. O que nós sabemos? Ele era um estudante, tinha 20 anos, estava próximo desse local, morava próximo do local onde Donald Trump fez esse comício e, infelizmente, ele apelou para a violência, que é uma coisa que, obviamente, tem que ser condenada na política em qualquer instância. É isso, Joe Biden, inclusive presidente dos Estados Unidos, fez um discurso nesse sentido, né, Américo, condenando, então, qualquer tipo de violência em ano de eleição. Isso tem a ver também com uma proteção da democracia. Em nenhum país isso poderia ser aceitável. Eu vou trazer para essa nossa conversa, para a gente continuar repercutindo esse breaking news aqui na CNN tão importante nessa manhã, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito bem-vindo. O senhor está nos acompanhando nessa cobertura, nos ajudando a explicar esse cenário importantíssimo nos Estados Unidos. E são várias as perguntas, acabei de falar isso aqui com o Américo, mas a principal nesse momento, o mundo inteiro está de olho nisso e se perguntando como esse atentado pode impactar nas eleições norte-americanas. A gente tinha ali Joe Biden e Donald Trump, adversários políticos, numa situação ali quase que de 50% a 50%, sem uma definição ainda sobre a candidatura real de Donald Trump, o que poderia acontecer nessas eleições, com Joe Biden, uma figura fragilizada politicamente, e agora um atentado próximo a essas definições das eleições. Como é que isso pode impactar a disputa eleitoral americana? Professor, bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Américo. Bom dia a todos que nos escutam, né? Essa é a questão, Juliana. O Américo fez um resumo perfeito da situação. Pouco sabemos do atirador, pouco sabemos da motivação do atirador. O fato é que não é a primeira vez na história, nem será a última, que um homem isolado muda o curso da história. Foi isso que aconteceu, né? Mais uma vez.
Então, do que nós estamos lidando? Né? O que é que nós estamos percebendo? A campanha mudou, Juliana. Não sei se o Américo concorda comigo. A campanha mudou completamente. Aquela palavra que a gente repete muito, né? A palavra narrativa, a narrativa mudou. Né? O discurso de todo o entorno de Trump já alterou, não foi só o filho dele que falou. Vance, J.D. Vance, que é um fortíssimo candidato a vice-presidente, usou o episódio para dar esse tom exato. Né? O modo pelo qual Biden falava que era preciso parar Trump não pode ser esse. Jogou a responsabilidade, empurrou a responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo impacto político disso, nós temos que reconhecer um fato óbvio. O marqueteiro é mais forte do que o ser humano. Donald Trump, entre escolher a humanidade ou o marketing, ele fica com o marketing. Ele estava ferido, com a orelha ensanguentada, ele esqueceu o ferimento, afastou os agentes secretos e fez a foto da campanha. A orelha ensanguentada e o punho para cima, fez a foto. O marqueteiro ganhou do ser humano, não há dúvida nenhuma, é isso aí mesmo. Então, quando nós olhamos para esse fato, a campanha ganhou um outro tom. Desde qualquer ópera, né, o sangue é algo que move montanhas, né, a imagem do sangue. Né, e essa imagem será bem utilizada, já é visível que isso será bem utilizado, tanto na imagem da campanha como no discurso. A partir de agora, duas identidades políticas novas colam em Trump. A primeira delas é a do herói, isso é indiscutível. Eu resisti ao tiro, a segunda é o mártir. Eu faço isso por vocês, ele já falou isso, o filho já falou isso. Em outras palavras, toda uma discussão séria sobre o que será feito nos próximos 4 anos na presidência da República ficou escondida por esse novo cenário. Como você disse, a fragilidade de Biden fica mais exposta. Se, por um lado, esse tiro tira do eixo, tira da atenção toda da mídia e do eleitor as confusões de Trump, ele abre um espaço enorme para um novo tipo de Trump. Desculpe, pelas todas as confusões de Biden, até eu faço essa confusão, como qualquer cristão, de alguma forma, né? Isso aparece de uma forma normal. Trump agora tem uma nova imagem para trabalhar. Há um Trump novo, há um Trump que pode chegar na convenção sem precisar falar de planos de governo, podendo se apresentar como um herói e um mártir. Agora, é importantíssimo isso que o senhor traz sobre o momento ali dos disparos, ele cai no chão, é assessorado, né, protegido ali pela segurança, pede um tempo, né, fala assim, calma, esperem, levanta e já começa a fazer um aceno político para o público que estava ali, como se pousasse realmente para as fotos e entendesse ali a dinâmica política do que estava acontecendo nesse momento. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, vem o disparo, ele cai no chão, olha só, seguranças ali começam a protegê-lo, e aí, minutos depois, já se levanta, depois que os disparos cessam, e aí faz um aceno ali para o público. Américo fez a foto da campanha, a foto, uma das mais importantes imagens do ano, e a gente também se pergunta, você trazia informações sobre o atirador, sobre essa questão da polarização, Américo, acesso a armas, polarização nos Estados Unidos, a gente está falando de uma campanha violenta? Sem dúvida nenhuma, Juliana, já era uma campanha violenta na parte verbal. Os candidatos trocando muitas acusações, os candidatos se atacando, o que nunca é bom na política, mas infelizmente nós estamos vivendo nessa era, neste momento em que as redes sociais, por exemplo, são o espaço onde os políticos tentam ganhar votos, onde eles tentam ganhar espaço, onde eles tentam mostrar ali suas qualidades pessoais. E acabam esquecendo o que o professor, aliás, bom dia, professor Trevisan, sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente. Como o professor lembrava, fica no segundo plano o que é o mais importante, que são
as discussões políticas, as discussões propositivas.